Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos pensar um pouco a respeito da relação que existe entre inteligência artificial e a inteligência humana. E como a inteligência artificial pode nos ajudar ou nos atrapalhar e muito. Bom, todos já ouviram provavelmente aquela frase mente sã no corpo são. E normalmente as pessoas usam essa frase para se referir ao seguinte: você tem de manter um corpo saudável, né? Para que você então tenha uma vida boa, plena, etc. Então não adianta só você estudar, você precisa ter um corpo saudável. E aí o que as pessoas fazem? Vão para a academia, para o ginásio, fazem exercícios físicos com a intenção então de ter a mente em um corpo são. Só que nessas situações, eles já dão como garantido, ou como nós falamos em inglês, take for granted, que a mente deles já é sã o suficiente. Então o que acontece? A gente vê que as pessoas investem bastante na melhoria do corpo, né, para adquirir força, resistência, etc. As pessoas vão para academia, vão para o ginásio, publicam nas redes sociais: hoje corri tantos quilômetros, hoje fiz tantos exercícios, meta cumprida, etc. Mas com relação à mente, nós nunca vemos isso acontecer. Nós não vemos ninguém publicar, por exemplo, meta cumprida, hoje li 60 páginas. Meta cumprida, hoje eu escrevi um parágrafo no estilo X. Meta cumprida, hoje eu meditei e escrevi a respeito do assunto Y. Ou qualquer outra realização intelectual. As pessoas normalmente não valorizam esse lado intelectual. E por que isso acontece? Porque o corpo, ele é algo externo, né, assim, as pessoas conseguem ver o teu corpo e elas vão emitir opiniões a respeito do teu corpo, seja através de palavras, seja através da reação delas com relação ao teu corpo e coisas do tipo. Se você é uma pessoa fraca, com os músculos atrofiados, por exemplo, as pessoas vão tender a ter uma reação específica com relação a você. Porém, se você é uma pessoa que tem os músculos todos definidos, todos no lugar, né, uma certa beleza corporal e harmonia, as pessoas vão ter um outro tipo de reação com relação a você, né? Eles tendem a ser mais simpáticos, né, etc. Se você está em um extremo ou outro, você sabe exatamente do que eu estou falando. Só que, se você é inteligente ou burro, as pessoas não vão ter uma reação imediata com relação a você. Para elas descobrirem que você tem um corpo bonito, basta elas olharem para você, elas já vão perceber, opa, essa pessoa treina, faz exercícios, etc. Mas para elas perceberem que você é burro, vai o tempo, né? Isso se descobrirem, né? Depende do quanto você vai conversar com a pessoa, sobre o que você vai falar, etc. Então, a burrice ou a inteligência, ela não é algo evidente que está aí para as coisas, para as outras pessoas verem. E é por isso que muitas pessoas se preocupam somente com a parte externa corporal, porque é isso que está à vista dos outros. E com isso, então, investem muito tempo, dinheiro, etc., no desenvolvimento corporal e esquecem do desenvolvimento mental. Então, aqui, aquela frase, mente sã em corpo são, acaba não fazendo sentido na realidade, porque as pessoas têm um corpo são, mas esquecem da mente sã. E o que é a mente sã? É justamente a mente que está bem desenvolvida no que diz respeito à sua inteligência. Então, nós vemos lá, através de Raven Feuerstein, as 29 funções cognitivas, os atos mentais, etc. As pessoas que conseguem desenvolver bem aquilo têm uma inteligência mais desenvolvida do que uma que não tem aquelas características em grande intensidade, como as funções cognitivas, por exemplo, né? Então, o que acontece? As pessoas investem no desenvolvimento do corpo, mas esquecem do desenvolvimento da sua própria inteligência. E é curioso que, se nós ainda mantivermos essa relação entre mente e corpo, né, fizermos essa comparação, nós vemos que elas funcionam mais ou menos da mesma maneira no que diz respeito ao seu desenvolvimento e ao modo que nós usamos a nossa inteligência. Por exemplo, você vai para a academia, para o ginásio, faz os exercícios físicos para você ficar forte, né? Mas quando você precisa transportar uma caixa de um lugar para o outro, por exemplo, você vai usar uma
tecnologia externa. Ou você vai usar um carrinho de transporte, ou você vai usar um carro, ou você vai usar um guindaste, qualquer coisa do tipo. Então, apesar de você ter o seu corpo bem desenvolvido, você vai usar essas ferramentas para te ajudarem no dia a dia. Isso é normal, assim. Por exemplo, na frente aqui da minha casa tem uma obra com um guindaste. Então, às vezes, o guindaste levanta ali um monte de ferros ou caixas de um andar para o outro. Eu fico imaginando, se não houvesse esse guindaste, para cada caixa dessa seriam necessários talvez 3, 4 homens para levantar a caixa, levar para o andar seguinte, voltar, etc. Ia ocupar um tempão, e a energia deles ia acabar logo, porque as caixas são pesadas, e assim por diante. Ao passo que com o guindaste, apenas no controle remoto ali, a pessoa levanta a caixa e leva de um lugar para o outro. Então isso quer dizer que por conta da existência do guindaste, a pessoa não precisa ir para o ginásio, não precisa ir para a academia, porque ela pode usar ferramentas externas para realizar as coisas do dia a dia? Não, as pessoas não pensam assim, e com razão. Porque apesar de você ter os instrumentos externos, as tecnologias, você quer ter e precisa ter um corpo bem desenvolvido, não é assim? Com a mente, é o mesmo raciocínio, só que as pessoas não levam em consideração. Então elas usam a inteligência artificial presente não como uma ferramenta que vai ajudá-la, né, externamente, e que, apesar dessa ferramenta, a pessoa vai manter o seu desenvolvimento intelectual e desenvolvimento da inteligência a todo vapor, por assim dizer. Então, o que acontece normalmente no que diz respeito à inteligência, a pessoa utiliza as ferramentas que tem para não fazer o esforço que ela deveria fazer, ou o esforço mínimo que ela deveria fazer. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você precisa resolver um problema lógico, por exemplo, você coloca ali na inteligência artificial, ela vai resolver em 2 segundos para você, e você não vai precisar pensar sobre aquilo. Então, o próximo problema que você tiver, você joga na inteligência artificial de novo, resolve aquilo e vida que segue. Mas, diferente do corpo, você normalmente não para meia hora, 1 hora por dia para exercitar a sua mente. Porque o comportamento com o corpo é de um jeito e o comportamento com a mente é de outro, por conta desse fator externo que nós acabamos de mencionar. Então, o que as pessoas deveriam fazer, e seria o ideal, seria, apesar de haver máquinas, né, que substituem o esforço físico, as pessoas continuarem indo para a academia, para o ginásio ou fazendo exercícios físicos para um bom desenvolvimento corporal. E também do lado mental, apesar da existência das ferramentas como inteligência artificial, etc., a pessoa tirar meia hora, 1 hora por dia para fazer os exercícios e praticar a sua mente, não é assim? Com relação ao corpo, a pessoa vai para o ginásio, para a academia todos os dias e faz os mesmos exercícios. Por exemplo, a pessoa vai em uma máquina, sei lá, leg press, por exemplo, faz aqueles exercícios, no outro dia vai faz os mesmos exercícios com um pouco mais de peso ou não, e assim vai evoluindo, mas é uma repetição com a qual ela não fica entediada. Ela vai e faz, né. Algumas pessoas ficam, tudo bem, mas não é esse o ponto aqui. Com relação à mente, a pessoa tem preguiça de ler, reler um livro, um parágrafo, um texto, analisar aquele texto todos os dias, analisar as contradições, analisar, enfim, fazer um exercício mental concentrado, assim como ela faz na academia. Então, no lado mental, as pessoas não fazem isso. E o que acontece? A inteligência artificial, ela não entra nesses casos como um acréscimo, como uma ferramenta, mas sim como um substituto. Então, você tem uma inteligência artificial e uma burrice real que é a tua. E o outro motivo pelo qual isso acontece é que no caso da inteligência, para uma pessoa sobreviver, ou seja, conseguir desenvolver uma atividade profissional, ganhar dinheiro, pagar as suas contas, comer, etc., ela não precisa ter uma inteligência muito desenvolvida. Não é necessário. Uma inteligência razoavelmente desenvolvida já exerce muito bem a maioria das funções existentes. São poucas as funções, né? Ou é a minoria, pelo menos, né? Das funções que exigem um alto nível de inteligência. E essas normalmente são as funções ali que são mais bem pagas, etc., né?
Então, por que a pessoa, então, com um nível de inteligência relativamente baixo, já consegue se desenrascar, como nós dizemos, né, já consegue ter um trabalho, pagar as contas, por que ela iria se preocupar em desenvolver mais a inteligência dela se não é necessário, se não é utilizável na prática? Então vocês vejam que a necessidade de se ficar inteligente e a necessidade de você ter um corpo saudável e bonito, ela é uma necessidade que, no caso do corpo, ela é uma necessidade extrínseca, ou seja, são fatores externos que fazem você sentir essa necessidade. A opinião dos outros, o que os outros vão achar, o quanto de desenvolvimento físico você vai ter, etc. No caso da inteligência, a motivação deve ser uma motivação intrínseca. Ninguém vai ficar falando você é burro todo o tempo ou vai ficar apontando as suas burrices ali. Você é que tem que fazer um esforço, né, você mesmo, e verificar então quais são os pontos fracos, o que você precisa melhorar, o que não precisa, etc. E para isso há vários exercícios. É isso que eu faço, por exemplo, com os meus alunos, com o programa de enriquecimento instrumental, junto com outros materiais ali, para que então ele desenvolva a inteligência, né, além do necessário para a sobrevivência do dia a dia, ter um trabalho, pagar as contas, etc. Para que a pessoa tenha uma inteligência saudável mesmo e possa falar no final das contas que ela tem uma mente sã num corpo são. E além do programa de enriquecimento instrumental, junto com os alunos, nós fazemos outras atividades. Atividades de leitura, por exemplo, né? Atividades de aprendizado de idiomas. Normalmente os meus alunos aprendem uma segunda ou terceira língua, né? E com isso, então, acabam desenvolvendo a inteligência como um todo. E um outro ponto muito interessante é que as pessoas normalmente se acham inteligentes, né? Por exemplo, a pessoa tem um desenvolvimento, uma grande habilidade lógica. Ela acha que por isso ela é inteligente em todas as outras áreas da vida. Ou a pessoa ela tem uma facilidade para ter relação com outras pessoas, né? Uma relação boa, uma pessoa simpática, etc. E ela acha que por isso ela tem todas as outras áreas da vida também muito bem desenvolvidas. Então, normalmente a gente se confunde, a gente comete um erro, que é justamente tomar a parte pelo todo, e a gente normalmente acha que a gente é mais inteligente do que a gente realmente é. Porque uma pessoa que tem uma grande facilidade para o pensamento lógico, ela vai desenvolver algumas profissões relacionadas com aquilo, né? Como, sei lá, programação de computadores, coisa do tipo. Mas isso não quer dizer nem de longe que ela tenha inteligência suficiente para ter boa relação com as pessoas, para fazer uma análise política do que está acontecendo no país dela ou no mundo, para entender um livro de ficção, por exemplo, que exige outras habilidades, como a leitura, etc. Então você vê que você ser inteligente em uma área específica, ou, dito de outro modo, você ter uma área específica muito bem desenvolvida, não quer dizer que você tenha as outras. E aí você pode falar, ah, mas a inteligência é dividida entre inteligência lógica, inteligência emocional, etc. Elas são divididas na ordem do conhecer. Mas, na ordem do ser, elas estão juntas. Elas acontecem juntas. Você não tem como diferenciar na prática, na hora em que está acontecendo, né, uma habilidade lógica de uma habilidade emocional, por exemplo, né. A pessoa, na vida real dela, ela coloca tudo isso junto e usa as ferramentas de acordo com as circunstâncias. E vale muito a pena e seria muito bom que você desenvolvesse um mínimo de inteligência nessas diversas áreas. Dito de outro modo, seria bom que você tivesse todas as funções cognitivas desenvolvidas em algum nível, né? Então preste atenção ali na na tua vida corporal e na tua vida mental, e perceba que, de fato, talvez no corpo você esteja se dedicando bastante, mas com relação à mente você talvez esteja deixando a desejar. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para a gente diferenciar essa questão e ver como é importante você dedicar um tempo da sua vida para o desenvolvimento da sua inteligência. Então era isso por hoje. Nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.